Voltamos, gente. Continuar, tem as perguntas que vocês fizeram. Voltamos. Voltamos. Tá me escutando bem? Sim, perfeito. Então, tô aqui com as perguntas da galera. Eu vou só dar uma Legal. olhadinha antes de falar, porque às vezes a gente já falou. Tá. FM Mergulho perguntou: você sabe a estimativa da população no Brasil? De meros? É. Não, a gente não tem uma estimativa populacional certa. A gente está investindo agora assim, em iniciativas que possam nos dar resultados mais completos. A gente tem estimativas que são locais, né? Por exemplo, esse trabalho de valoração, ele está usando uma estimativa da equipe que está trabalhando telemetria no Paraná e Santa Catarina e que veio, que sabe quantos meros estão aparecendo naquela região. Mas a estimativa populacional é muito complicada e muito difícil da gente ter. E aí eu vou puxar para aquela questão que eu falei da importância das iniciativas da sociedade civil estarem conectadas com o governo. Enquanto a gente não tiver um programa de monitoramento, né, de pescado no Brasil, um programa de monitoramento conectado, assim, com pensamento de longo prazo, várias dessas informações elas vão ser ainda muito difíceis para a gente, né? Muito difíceis da gente ter. A Pie perguntou: é muito perigoso mergulhar com meros? Não é perigoso mergulhar com meros, porque a gente tem essas duas questões, assim, né? Primeiro que mergulhar com mero é um privilégio já, né? Quando você vê, assim, essa própria pesquisa, né, que a gente fez, né, do mergulho com mero, do percentual de mergulhadores, aquele que vai encontrar com mero na vida é um percentual minoritário, né? Então, exceto que você vá lá para fazer o mergulho com mero. E aí, como a gente falou, tem essa questão das boas práticas, né? Porque ele não, enfim, ele não tem dentes gigantes, mas se você der mole, ele estiver ali perto com fome, você pode ser, né, machucado pela cauda ou pelos dentes, que ele tem dentes muito pequenininhos, né, pequenininhos que vão, feitos para triturar mesmo, que vão poder te machucar. Então, você mantendo a distância certa, não tem perigo. A gente não tem registro de acidente fatal com mero, né? Por isso que a gente reforça assim a questão das boas práticas, para que quando você faça o mergulho com mero seja aquela coisa legal, bacana e prazerosa que você espera ser, contemplativa, né? Porque é muito bonito ver ele te olhando e ele olha, né? E você olhando ele, que é aquela coisa da sensação da presença, né, Mari? E aí uma coisa que, que eu lembrei de falar é essa do a gente trabalha com um ser que não tem voz, né? Então a gente, de certa forma, a gente está dando voz para esse ser. Mas ele por si só, a existência dele por si só, talvez muitos de nós só vão realizar quando estiverem cara a cara com um bicho desse, né? A Paula tá até mandando aqui: mais perigoso mergulhar com as donzelinhas. Eu falo isso para Boa, todos os meus alunos, você boa. acredita? Boa, Eu sempre uso exemplo. as donzelinhas, elas fazem a sua parte. Não chegue perto de um ninho de donzelinha que você vai tomar um rasante. Bom, né? E bonito. Achei Ótimo, ótimo. ótimo, ótimo. A Muito bom. Ana perguntou se os meros são animais exclusivamente marinhos. Não, né? Porque eles, como eu falei, a gente chama eles de estuarino-dependentes. Eles passam obrigatoriamente a primeira parte do ciclo de vida deles abrigado nos manguezais, né? Então a gente tá mais nessa área costeira, né? Nessa parte da vida.
Isso é diferente de outras garopas, né, que não vão fazer essa migração de ambiente e depois eles vão para o oceano aberto. Então, por isso que é muito importante a gente entender essa conexão que o bicho tem com os dois ambientes. A Paula perguntou: eles, ou melhor, elas, mudam de coloração? Muda, muda. Isso é um resultado muito bacana que a gente tem, inclusive com a participação dos mergulhadores que mandam as fotos para a gente, que são os displays que ele tem, né? Várias alterações de cor, e aí em função, pode ser do período reprodutivo, ou pode ser de se sentir ameaçado, ou não, porque quando você tem o mero tem um boom, que a gente chama também, né? Que é um comportamento territorialista, que ele tem uma explosão que parece as batidas do coração, o deslocamento de ar interno que ele faz. E você consegue sentir embaixo d'água, que é maravilhoso. Quem sentiu aí, levanta a mão já. Né? Então, tanto quando ele faz isso, ele faz um chacoalhar de corpo, assim, quando ele tem esse boom. Você não vale, Átila, levantar a mão, que eu já sei que você teve, né? Mas a Paulette também, olha aí. Então, sabe o que é sentir isso embaixo d'água. Então, ele tem variações. Tem variações, às vezes, o que a gente chama de o corpo mais escurecido, a cabeça mais clara. E a gente vai, em breve, publicar um artiguinho a respeito desses padrões de coloração que a gente identificou. Massa. Esse boom, ele do Mário me lembra bastante do pirarucu, mas tô falando assim entendeu? Não tem nada científico atrás disso. O pirarucu também faz esse, para pegar o peixe, também dá um estouro. Chacoalhão na água, dá um... Vou precisar mergulhar com pirarucu, aliás, é um sonho também. É incrível. Peixe lindo daquele, né? A Lorene perguntou: há estudo de mapeamento genético da espécie? Foi esse comentário que você viu quando você estava respondendo. Sim, temos. Então, todo o material genético que a gente tem coletado ao longo do Brasil inteiro, e aí, assim, é uma rede mesmo que funciona, ele vai lá para o Espírito Santo. A gente já teve alguns resultados antes, isso foi 2006, 2007, já havia feito para identificar populações, né? E a gente tá continuamente fazendo esses estudos porque os métodos mudam, né? Os métodos vão mudando, então esse material está sendo utilizado para ver fluxos locais ali entre a Bahia e o Espírito Santo também, né? Porque a gente tem que ter populações mais diversas possíveis, quanto menos diversas, quer dizer que eles estão poucos e eles estão cruzando entre eles, assim. Então, a saúde dessas populações a gente consegue entender muito, né? A gente pode não ter dados de população, mas a saúde a gente consegue entender muito se a gente também tem respostas que vêm da genética. E o outro objetivo era fazer um marcador genético, porque muitas vezes quando há apreensões, grandes apreensões, né? Lamentavelmente, às vezes, o mero chega descaracterizado. O que eu quero dizer com isso? Ele chega totalmente sem a pele, né? Então você só vê as fibras musculares e sem a cabeça. Dificulta muito dar um veredito que tem que ser dado ali na hora, no caso de uma apreensão. Então, o investimento no desenvolvimento de um marcador genético para que você possa vislumbrar se é carne mesmo de mero, né? Isso já tem sido desenvolvido para algumas espécies também, né? Então, tem essas finalidades, basicamente. Oh, que incrível. A Mari perguntou: existem alguma sazonalidade na alimentação? Se em determinada época do ano ele se alimenta menos e fica mais recluso, ou se não existe isso? Tem sazonalidade, mas tem uma variação enorme nisso ao longo da costa brasileira, né? Que esse é um dos grandes esforços que a gente tem. A gente sabe, por exemplo, que o mero que vai aparecer no mês X em Pernambuco não necessariamente está aparecendo nesse mesmo mês nos outros lugares, porque a gente você pega aí, né? A distribuição, né, latitudinal que a gente tem dele é enorme. Então, isso influencia nos comportamentos também, né? O período reprodutivo, ele basicamente se mantém aí, né, no verão, que a gente chama, mas a gente tem alterações relacionadas
a regionalidade, né? Em cada localização que ele está, ele vai operar de uma forma um pouco diferente. Certo. A Alessandra perguntou qual o valor ecossistêmico do mero? O valor ecossistêmico, né? Eu vou falar nesses termos do que eu respondi antes, né? Que ele é uma espécie bioindicadora de qualidade, isso tem sido usado nacionalmente e internacionalmente. Beijo, Guta! É irresistível, né? A gente não falar com as pessoas que vão aparecendo aqui. Desculpa. Então, não, imagina. Então ele tem essa questão de ser uma espécie que está no ambiente, que ela representa que aqueles corais, que aquele ecossistema ali está ele tá bem, ele está equilibrado, porque é preciso que toda essa base, né, trófica esteja relativamente saudável para poder manter um mero naquele lugar. Se a gente fala de valoração econômica, aí a gente já tem um valor estimado, e eu vou cometer uma gafe se eu falar agora, porque cifras para mim são muito difíceis, assim, mas eu posso buscar e trazer depois, assim, a gente já tem uma estimativa de monetariamente quanto vale um mero vivo, a gente ainda está em estudo, tá aprimorando, vai ampliar isso para outros lugares do Brasil, mas é muito melhor você ter um ambiente com o mero do que sem o mero. Com certeza. A Glaucio perguntou, tem algum projeto para criação em cativeiro com duplo objetivo, comercial e reposição da natureza? Então, essa é uma questão que a gente trata assim, de uma forma muito, muito cuidadosa e muito delicada. A gente tem um componente de aquacultura que acontece no Instituto de Pesca em Santos, que é coordenado pelo professor Eduardo Sanches, mas ele não tem a finalidade de reprodução para repovoamento na natureza, né? O que tem se feito? Já foi feita a crioconservação, né? A criopreservação de material reprodutivo, né? Dos gametas para tentar fazer esse é estudo único no mundo. O que a gente tem em São Paulo é um estudo inédito no mundo, né? O professor Sanches já conseguiu fazer isso com garopa e está fazendo. Agora tem um esforço voltado para os meros. Mas, para isso virar algo que se torna um repovoamento, é um caminho muito longo. A gente está falando aí mesmo de décadas. Então, o projeto não trabalha com isso agora. A questão é fechar, estudar, investigar, ver a possibilidade de fechar esse ciclo, né? Então, não é dupla finalidade. Os meros, eles estão lá, né, sendo bem cuidados, bem tratados, num ambiente controlado, para fazer experimentos, né, de comportamento. Então, que ambiente que o bicho prefere mais, que tipo de abrigo ele prefere mais, que tipo de alimento ele prefere mais. Então, a gente está conhecendo ele em ambiente controlado, né? Os estudos de comportamento, eles funcionam dessa forma. E isso também tem permitido, né, aqueles bichos lá que são uma riqueza do projeto, eles não foram coletados no ambiente natural, eles foram coletados já no ambiente, né, antropofizado, a gente pode dizer, porque eles foram coletados de dentro como eu falei, de dentro dos tanques de carcinocultura, né, no nordeste do Brasil. Então, eles entram como larvas, ficam lá, crescem, depois quase impossível tirar eles de lá, eles viram um problema para esses cultivos. Então, a gente tem licenças, isso, né? Você quer, né? Bióloga, você sabe muito bem, a gente não pode fazer nada sem licença, então a gente tem licenças específicas para vários componentes do projeto. Então, essa para retirar os meros e trazer para o experimento controlado, ela é uma específica. Então, eles estão lá sendo alimentados, super bem cuidados, né, em ambiente controlado, para entender o comportamento deles, para coletar material e em especial material também hematológico, né, para entender os períodos de estresse desse bicho, se vai variar ao longo do ano, ou alguma coisa que é um gatilho, né? Isso tudo é muito importante, a gente está avançando agora recentemente. A Paula perguntou se o banco de dados dos meros é aberto para consulta pública.
Olha, a gente tem uma tarefa enorme, assim, né, na questão da união do banco de dados, mas em interesse a gente não tem, digamos assim, perna para deixar o banco de dados acessível. Não sei se ela está falando de todos os tipos de coleta de informação, né, mas hoje a gente, quando fala, assim, de dado, a gente tem N coisas. A gente tem os nossos dados, que são dados técnicos científicos, a gente tem informações que são relacionadas à transparência, o que a gente faz, reports, a própria prestação de contas, tudo isso hoje, né, a gente trabalha numa questão de transparência. Mas na intenção da pessoa de fazer algum trabalho com o projeto, é só falar com a gente que a gente, né, verifica a possibilidade de abarcar essa necessidade da pessoa. O que talvez esteja mais próximo de estar que falta só a gente conseguir uma mudança boa de plataforma são as informações de identificação mesmo, de foto-identificação. Você joga a informação lá, a gente ainda não devolve com medo da questão da pesca ilegal, né? Então, se a pessoa mapeia que ela viu um mero aqui, a gente pensou em depois fazer, né, esse output dos dados e mostrar para a pessoa onde que foi que viu o mero, mas a gente tem um medo danado de que isso vire mais um mapeamento de onde os meros estão para que eles sejam capturados. Infelizmente, é a realidade que a gente vive. Mas pode entrar em contato com a gente se tiver interesse, que a gente vai estudar, vai conversar. Show. Antes da gente ir para a última pergunta, gente, se tem perguntas aqui que a gente não respondeu diretamente agora, que a gente foi falando no meio da live, tá? Se alguém tiver mais dúvida depois aqui da live, pode mandar mensagem pra gente repassa pra Maíra. A Paula, ela mandou assim, sabia que o projeto Mantas do Brasil se inspirou no projeto Meros do Brasil? Isso ela me contou, eu não tinha a mínima ideia. Foi a minha primeira tentativa frustrada eu acho que ela deve lembrar, de mergulhar na Laje de Santos. Que a gente estava de carro indo do Rio para Santa Catarina, fazendo uma batida nos projetos, uma batida, né, assim, uma parada nos projetos, visitando as bases do Projeto Meros e os parceiros. E o tempo virou, assim, tremendamente. Então, a gente conseguiu realizar essa saída, mas a gente estava coletando dado para um documentário naquele momento, e a Paulette falou, e isso deixa a gente, assim, com o coração mega aquecido. Porque em algum momento a gente também se inspirou em outros projetos que estão aí. A gente tem projetos maravilhosos, né? Paulette, não te preocupa que naquele dia, assim, foi a minha primeira tentativa. Eu ainda vou para a Laje com vocês, eu tenho certeza. Mas também a lembrança que Vem, porque vale muito a pena. Super. A lembrança que eu tenho daquele dia foi da Paulette me contando que eles se inspiraram no projeto. Eu não tinha a mínima ideia. E isso é alegria, né, de vida, né, isso é muito bom, isso é um presente. E a gente vai receber a Paula aqui também, falando do projeto Mantas terça-feira. Que bacana, pessoal. Compareçam, porque vale muito, muito a pena. É um projeto maravilhoso, né? Você acha que o Mero é grande? Tem aí, né? Tome uma manta agora, né, para você. Antes da gente finalizar, fala pra mim, teve alguma vez, assim, algum mergulho, algum contato, algum trabalho que você fez, assim, com os meros, que te marcou muito, aquele que, assim, na hora vem na sua cabeça e fala, meu, esse dia foi... Tem muitas coisas, sabe, Mari? Porque, assim, agora eu estou num trabalho muito mais burocrático, né? Isso assim, depois de ser mãe, né? Né, tipo, o mergulho deu uma caída, assim, na minha vida. Eu vou retomar ele, mas deu... né, é uma coisa difícil, assim, de administrar. E aí eu tô mais nessa frente mais burocrática do trabalho, mais em escritório, antes mesmo de estar confinada. Então, eu me realizo muito com as equipes indo para campo, e eu me realizo muito com essas pessoas descobrindo a maravilha que é a gente entrar em contato com outras pessoas e outras realidades. E de encontro pessoal, assim, foi... Eu acho que a primeira vez que eu vi o Mero foi uma das poucas. Eu não sou uma pessoa que viu muito Mero, não mesmo, né? Não só
não só pelo trabalho mais burocrático, né, nos últimos tempos, mas também porque fui a várias expedições e não vi, então era aquela coisa do coração apertado, ver o bicho tá fugindo, né? O bicho tá saindo, né, aquela coisa assim, você foi para Broilers, passou uma semana e viu, cadê o Mero? Fugindo, mas você não viu como? Eu não vi, né, então são essas lembranças assim, mas a minha mais recente foi de ver os merinhos no Espírito Santo, foi de poder soltar com as minhas mãos um mero de 5 centímetros, né? E desejar com todo o meu coração que ele conseguisse se tornar um mero adulto. Então, é essa conexão, né? Da gente ver o quanto a alteração, quanto a modificação ao longo de uma vida, né? O quanto vale uma vida, o quanto vale da voz uma vida. E todos os dias a gente tem alguma coisa assim maravilhosa e boa que a equipe traz, que as pessoas trazem. Ó, ver o que Paulette trouxe hoje, assim, tudo isso é um presente, tudo isso é uma alegria e reforça as escolhas de vida que a gente faz. Maíra, a gente está muito feliz mesmo. Então, eu quero agradecer, assim, de todo o nosso coração você ter topado fazer esse bate-papo aqui com a gente. A gente amou. Já estou vendo aqui muita gente elogiando. E, Obrigada. cara, eu tô, assim, derretida. Salvou meu sábado. Eu fico muito agradecida também, muito pela oportunidade, né, de dar voz não só para o Projeto Meros do Brasil, mas também para vários outros projetos de conservação e pessoas que trabalham no ambiente acadêmico, que é uma conexão, Mari, que eu acho que, né, você pela tua formação entende muito bem e espero que tu consiga, né, nesse esforço todo transmitir para as pessoas, que é a conexão entre a sociedade, né, e nesse caso os mergulhadores que eu chamei, né, de realmente serem esses porta-vozes dos oceanos para todas as outras pessoas e que a gente possa estar junto, entender que a gente só vai conseguir, né, vencer esses desafios do não temos planeta B, finalmente estamos entendendo, se todos nós estivermos juntas e juntos. Assim, adorei a proposta. Né, agradeço em meu nome, em nome da equipe de comunicação e de toda a equipe do Projeto Meros do Brasil, né, continuem. Agora o meu próximo desejo é que a gente se veja embaixo d'água. Nossa, é o que eu mais quero. Que a gente possa se ver embaixo d'água. Obrigada a todo mundo que participou também da live, interagiu bastante. Gente, já lembrando, a Maíra comentou no começo da nossa live, aqueles 10 para os meros, não é assim que o nome? Corrija se eu estiver errada. Mas... Sim. Eu vou repostar aqui para vocês, então a pesquisa vai ajudar bastante eles, né? Então, ajuda. Acabando da live, eu já vou repostar ali no nosso history. Vocês vão lá, clica 10 minutinhos, vocês fazem a pesquisa, vocês contribuem com o projeto. Obrigada a todo mundo. Não precisa ter mergulhado com mero, viu? Não precisa. Ah, boa. E a gente tem 2 formulários, Mari. É esse da pesquisa dos 10 minutos com mero que a gente realmente está fechando a pesquisa agora, que é o trabalho de valoração, e o outro é o das fotos, que está lá no site ou a qualquer momento, gente. Se tiver alguém com foto de mero, passa pra gente, tá? Manda um inbox, manda Facebook, Instagram, qualquer jeito, sinal de fumaça, manda foto pra gente, tá? Show, isso aí, gente. Brigadão. Terça-feira a gente se encontra aqui com a Paula do Mantas do Brasil pra gente conversar mais. Obrigada de novo, Maíra. Estarei aí, viu? Estarei aí. Espero você aqui nos comentários, a gente vai conversando assim. Pode também. deixar. Obrigada pela oportunidade de novo, tá, meninas? Sorte aí, muito feliz de ver vocês no mergulho. Força para as mulheres Obrigada. aí. Beijos, se cuidem. Beijinho. Obrigada. Tchau, tchau.